Olá, eu tô aproveitando aqui os últimos dias na minha salinha aqui de Anápolis, porque nós vamos mudar. E vou gravar uns vídeos aqui com esse fundo que a gente fez, que eu gosto tanto. Hoje eu vou contar um relato de, de regressão. Ele explica por que desde criança eu tenho medo de parto, né? Então, a lembrança é a seguinte: eu estava grávida, era uma vida conjunta com o meu atual marido, e naquela vida a gente tinha uma estrutura muito boa de vida, uma casa boa, funcionários, era tudo muito organizado, muito estável. E me lembro de terem me levado para ter a criança. Só que foi um parto muito difícil e no parto mesmo eu falava, nunca mais eu vou passar por isso. E me lembrei em regressão desse fato. E depois me lembro de já estar em casa e de estar fraca, de deixar a criança no berço e voltar para minha cama já sabendo que eu ia morrer. E ali foi uma passagem muito tranquila, apesar do sentimento, né, de ter deixado a criança, de ter deixado o Davi naquele momento, né? Mas me lembro de ter partido muito bem, de ter sido uma passagem leve, sem dor e com consciência. Então tive lá o período no plano espiritual e depois de um tempo eu pude retornar e ver a criança, né? Na época o Davi já estava com outra esposa e foi muito interessante que na regressão eu vi ele falando assim, que era muito difícil. Ele achou muito difícil ter criado a criança, mesmo tendo estrutura, mesmo tendo outra companheira, né? E o que foi interessante? Que naquela mesma semana eu ouvi falando a mesma coisa em relação aos meus sobrinhos, né? Que era muito difícil, igualzinho. Ele falou igualzinho, ele falou na regressão. Então nós viemos, né, a explicação dessa existência que nós viemos nessa vida assim, com esse peso de eu ter partido, ele e o medo do parto, ele achando que a paternidade é muito difícil, porque ele ficou sozinho naquela vida, né? Então essa foi a influência dessa vida passada nessa vida atual. E acontece que eu acredito que o gatilho para que essa lembrança estivesse mais perto de mim, estivesse mais forte, foi uma vez que eu estava em Goiânia, quando eu era criança, não me lembro a idade, mas eu era pequenininha. Eu fui com a minha tia, que era enfermeira, para o hospital. E lá eu vi a minha tia tirando os pontos de uma cesárea. E escorria a lágrima da mulher. Então isso ficou registrado e eu sempre, desde criança, e eu tinha muita vontade de ter filho quando era criança. Eu sonhava, o que pode ser lembrança de vida passada também. Eu sonhava que eu estava grávida e achava aquilo tão bom, ficar pegando na barriga, ficar sonhando com a criança. Eu achava a gravidez uma coisa assim, fantástica. Mas me lembro que depois desse episódio eu fiquei com medo de parto, então eu ficava sonhando assim, que no futuro a gestação pudesse ser fora do corpo, né, que não precisasse do momento do parto. Então eu fiquei com um medo acima da média. Já tentei tratar muito isso na terapia, na psicologia tradicional, mas nunca consegui superar esse medo. Depois tive a regressão
e acho que deu uma apaziguada, mas eu ainda tenho medo de qualquer cirurgia, não gosto de ponto. Tanto que nunca passei. No máximo foi o siso e foi traumático, porque no último, não sei se não podia aplicar mais anestesia, o que que aconteceu. Eu senti a dor da extração, então foi algo assim traumático para mim. A cirurgia de siso, essa parte, até que os primeiros eu tirei 3, né? Eu nasci só com 3 sisos. Então, tive essa questão, essa influência. Aí, sobre ter filhos, mudou alguma coisa? A gente é muito pacífico em relação a isso. Eu nunca tive realmente, depois de adulta, não tive vontade e às vezes eu tenho uma alegria genuína pela minha liberdade, né, por não ter esse compromisso com o filho, né, que principalmente para a mulher é uma entrega muito grande. Como eu trabalho muito, para mim eu precisaria provavelmente desistir dos atendimentos. Então, o que seria para mim muito triste, muito difícil, porque essa parte de mim, essa parte da minha vida, ela é muito importante, por mais que eu passe mais tempo trabalhando na Saneago, né, que é meu emprego seletista. Para mim eu me ficaria muito limitada, o meu ser, a ser só a pessoa que trabalha na Saneago e que é mãe, né? Então, hoje, com as terapias, né, eu estudo assuntos diferentes, assuntos que me fazem bem. Eu ajudo pessoas, eu vejo as transformações, né, como as pessoas ficam alegres depois de um atendimento, as próprias pessoas que eu conheço, que conheci, né, é muito, é um trabalho muito gratificante e que faz parte também da minha vida enquanto espírito, né, porque eu tive a lembrança em regressão. Para quem não sabe, eu fiz a terapia de regressão, comecei em 2016, fiz por 4 anos. Eu só parei porque eu já estava finalizando o curso, e ali finalizado o curso eu já tinha as amigas do curso para a gente fazer troca, eu já tinha entendido tudo ali da psicoterapia reencarnacionista, né? A mudança de raciocínio que ela traz. Então já estava no estágio avançado da terapia, por mais que eu sentisse falta, eu sinto falta até hoje, quando eu faço o caminho que eu fazia depois da terapia, eu sinto falta daquele sentimento depois de uma regressão, depois de uma conversa com Claudio Honor, né? Quando a gente volta tão diferente, eu voltava muito otimista, muito cheia de possibilidades. Era como se minha mente fosse tão pequenininha antes de fazer a terapia, e depois isso crescia, era de uma alegria, né? A terapia me ajudou muito, 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 muito. Ela, eu me curei de várias coisas, né? Ela me salvou, me deu realmente um novo norte, e também esse novo olhar e também uma nova profissão. Então, em uma regressão, eu me vi no plano espiritual e foi um momento em que o mentor me chamou para trabalhar com eles. Assim, pelo que eu entendi, foi a época que lá no plano espiritual eles estavam desenvolvendo essa técnica da terapia de vidas passadas e eu meio que fui cobaia disso. Aí eu me lembro de estar num local de tratamento, tipo um hospital, em que eu ficava lembrando, e surgiam algumas pessoas
E eu olhava para essas pessoas e eu nos via em dois contextos, que era o contexto que a gente estava vivendo ali naquele momento e o contexto das nossas vidas passadas. Então foi meio confuso, assim, para mim aquele momento lá. Mas relembrar isso foi de muita alegria. Então eu sempre tive muita convicção de que esse trabalho daria certo, de que eu daria continuidade, né, no curso. É um curso que muitas pessoas desistem e eu ficava olhando, como para mim eu era muito convicta de que eu vim para fazer isso, eu vim para trabalhar com isso. Eu ficava olhando as pessoas desistindo e não entendia o motivo. Para mim não havia motivo para desistência, não havia lógica em desistência. Eu gostava tanto do curso, né? As nossas viagens, ele é um curso de 1 ano e meio. O nosso eu acho que foi um pouquinho a mais. Mas principalmente porque foi na época da pandemia, então uma parte foi presencial e uma parte foi online. Mas principalmente quando era presencial era tão bom, e eu acho que foi um dos meus primeiros contatos, um dos meus primeiros momentos com pessoas que têm esse olhar diferente da vida, porque quando eu comecei a fazer a terapia, que começou a abrir, né, o que as pessoas chamam desse despertar espiritual, eu me sentia muito sozinha, não tinha com quem conversar. Então só tinha o Mauro, que trabalhava no centro espírita, na época que eu frequentava centro espírita, comigo, que ele tinha também, gostava de projeção astral, ele passou por várias regressões, foi uma das minhas primeiras cobaias também. E em uma dessas lembranças, ele recordou de uma vida em que eu era terapeuta e trabalhava com várias pessoas ao mesmo tempo. Várias pessoas ficavam regredidas, né, ficavam ali se lembrando de vida passada e tal, e eu organizava tudo. E depois, quando elas finalizavam, quando elas retornavam, eu dava um papel para elas anotarem, e, e depois conversava com elas sobre a experiência. E eu achei muito interessante. Ele falou assim, ele até tinha me perguntado, você lembra como que você trabalhava com terapia de vidas passadas em outras vidas? Eu falei, não tenho essa lembrança não. E ele me contou, eu achei tão incrível. Para mim foi mais uma confirmação de que eu sempre estive pronta para fazer esse trabalho, de que tudo daria certo. Houve percalços e foi o que me ajudou a passar por eles, né? Toda profissão tem as suas dificuldades e muitas vezes falar sobre esse assunto pega pessoas, incomoda, né? Quem não acredita, quem tem outra crença. Às vezes as pessoas são tão amarguradas que acabam descontando na gente as suas próprias frustrações, falando mal, né? Eu não acho que todo mundo tinha. Eu não acho que todas as pessoas precisam acreditar nisso, mas precisam respeitar, né? Se não é, se não é da sua crença, se não traz bons sentimentos para você, procure algo que te traz bons sentimentos. Para mim é convicto, né? Para muitas pessoas gostam do trabalho que eu estou fazendo, estou ajudando muitas pessoas. Então eu não vejo sentido na pessoa que chega a falar mal. Tive poucos, na verdade, no começo eu me chateava mais, mas agora já a gente amadurece, né? O tempo passa, essa é a parte boa de envelhecer, a vida fica mais leve, a gente vai aprendendo a separar melhor as coisas, mas eu ainda não vejo motivo para certas maldades, né? Então, acho que é isso. Eu até me estendi demais, porque a minha ideia era só falar dessa questão do medo da maternidade, né? Dessas coincidências que foi de ver o Davi falando igualzinho ele falava em vida passada. Então, a terapia traz muito
reconhecimentos, traz esclarecimentos, nós vamos entendendo mais quem nós somos, entendemos mais as nossas relações com as pessoas, os grupos, né? E quem aprende mais sou eu, que estou aqui assistindo todas essas histórias. Muitas delas eu não falo porque é algo muito íntimo, né, da pessoa. Eu fico meio e a terapia ela tem que ser de muita confiança, né? O objetivo não pode ser ficar falando. Então por isso que eu falo das minhas, mas quem sabe eu quero passar também para as pessoas que estiverem confortáveis, compartilhar mais informações. Então, o que tinha a dizer é isso. Eu estou precisando de mais ideias para vídeos, então se vocês puderem comentar, até fico sabendo que vocês ficaram até o final, então se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu agradeço e vou tentar responder, vou tentar fazer os vídeos, tô até com alguns gravados aqui para editar, mas o tempo tá curto. E agradeço quem ficou até aqui. Até a próxima.